Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Italo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia de telecomunicações 5G, né? Eu já estava um tempo querendo fazer uns adendos sobre a tecnologia, falar um pouquinho sobre a implementação do 5G no Brasil, né? Bom, é, uma dica. O 5G no Brasil, nós vamos ter duas frequências entre frequências mais altas e mais baixas. Além do 5G, nós temos o 4G. A frequência mais baixa do 4G é a frequência de 700 MHz. A frequência de 700 MHz era a antiga frequência usada para as TVs analógicas, que foram desligadas e virou o nosso 4G de 700 MHz na frequência mais baixa, né, onde tem o nosso LTE, né, os nossos dados. A frequência mais alta da rede 4G é 4G na frequência de 2.600 MHz, né? Que é muito interessante em relação, né, sobre a parte de você tem duas frequências muito boas, então vou dar um exemplo assim, a 4G do 700 MHz, ela é indicada em relação a regiões afastadas, interior, região onde você precisa realmente instalar uma infraestrutura muito grande de 4G, né, sem ter aquele custo bruto, né, porque a infraestrutura de 4G de 2.600 é muito mais cara do que a de 700 MHz, e eu vou ser bem honesto, pelo que eu dei uma olhada em relação a vídeos, em relação a várias partes do país, Rio, São Paulo, Brasília, Minas, que o pessoal colocou na internet, eu dei uma apanhada que a frequência média de 4G mais decente no Brasil é entre 50 Mbps a 100 Mbps no 4G. E observação, eu não tenho como saber sobre qual é a infraestrutura de telecomunicações da área onde a pessoa fez o vídeo. Por quê? Precisa ter aplicativos específicos de frequência e eu não sei qual é o espectro de frequência que está em relação a isso, o funcionamento. Uma curiosidade que eu vi na internet e achei muito interessante. Algumas empresas de telecomunicações, como TIM, Vivo, e claro, vai depender da empresa, elas têm duas coisas interessantes que tem a tecnologia que trabalha. A primeira, que muita gente não sabe, tem a frequência, vou dar um exemplo assim, de 2.600 MHz, mas também tem a 2.100 e a 1.800. Algumas dessas frequências você também consegue ter, tanto na frequência 2.600 4G, a 2.100 é 1.800, isso é muito interessante. Sem falar em relação à vinculação entre as antenas de rádio, né, para sinal de ligação comum de internet, tirando a internet, a ligação de ligação normal que a gente usa. Uma coisa muito interessante que muita gente não sabe, hoje já tem uma parceria entre as operadoras, então tipo assim, você tem a operadora A e a operadora B. Numa região tem uma antena A e outra região você tem uma antena B. Você consegue, vou dar um exemplo assim, vamos supor que a sua operadora do seu celular seja Claro, aleatoriamente, tá? Aí eu tô no canto, eu tenho a antena da Claro. Só que a Claro, vou dar um exemplo, a Claro é que ela consegue compartilhar a tecnologia das antenas, então não necessariamente num canto precisa ter uma antena da TIM, especificação da TIM, para você conseguir utilizar. Então, tipo, sem falar esse compartilhamento de frequências da mesma operadora, você tem a compartilhamento de infraestrutura de telecom de um local. Vou dar um exemplo, uma cidade grande, isso é muito interessante, né? Vou dar um exemplo assim, né? Você tem a operadora A, mas você está usando a antena da operadora B ou vice-versa. Isso é muito interessante, que aumenta o rádio de cobertura em relação a 4G e 5G no país. E o 5G, nós temos as duas frequências. A frequência mais baixa do 5G é o 5G na frequência de 600 MHz, e a frequência mais alta, por enquanto, nós temos a frequência de 3.500 MHz para pessoas comuns. Não sei se vocês seguem um pouco mais chato, igual eu dei uma pesquisada, eu vi até frequências até 26 GHz. 26 GHz para qual o 5G funciona, mas não é coisa convencional, é coisa de satélite, é coisa de infraestrutura de estado, né? Coisa mais avançada, coisa que a gente, como meros mortais, não vai conseguir usar, até porque esse tipo de infraestrutura é completamente diferente da infraestrutura normal de cidade que a gente tem. A gente usar lá o Zap, o Instagram, o Facebook, o YouTube, os planos de dados móveis que a gente utiliza. É completamente diferente mesmo esse tipo de antena, não tem retrocompatibilidade. Então, tipo assim, a sua internet não vai ficar super mais rápida se você tiver uma antena dessa, você, um cientista, você tiver acesso. Você vai ter isso para o trabalho, mas não para pessoa comum. Sua internet não vai ficar com 6 GHz no seu celular, né? E em relação ao 5G, né, tanto na frequência mais baixa de 600 MHz ou mais alta de 3.500, o pessoal comentou muito sobre essa coisa de
4G DSS, 4G quer dizer, 5G DSS e 5G standalone. Que funciona isso? Qual é a diferença? De uma forma mais simples o 5G, o DSS, ele já usa a infraestrutura antiga de telecomunicações do 4G, se funcionar legal, com antenas modernas de transmissão 5G. Vai ajudar, vai melhorar, vai ficar mais rápido? Mais ou menos. Vai ficar um pouquinho mais rápido, mas nada assim. Para você realmente ter uma diferença, você ter todo o poder do 5G LTE na frequência de 3.500 MHz ou a 600, na velocidade prometida de 1 Gbps, que é o máximo limite teórico. Então, claro, que vai dependendo da região ou da infraestrutura de telecomunicações, você não vai ter isso, né? Ainda mais que é no Brasil, né? Então, tipo assim, se você tiver uma internet entre 100 Mbps a 400 Mbps, a velocidade, com uma frequência relativamente estável, né? Não uma frequência, uma internet estável automática o suficiente para padrões de terra tupiniquim, né? Vamos ser honestos, né? Depois disso, vamos para a parte de um comentário breve que eu dei uma olhadinha em relação sobre a internet de 10 Gbps, 10 gigabits por segundo. Agora eu troquei, não lembro se era 10 GB ou gigabit, mas 10 Gbps. O 10 GB em relação, né, já tem alguns países, eu dei uma olhadinha. Tem em Singapura, alguns países asiáticos lá tem internet de 10 GB. Nos Estados Unidos já tem internet de 10 GB, eu dei uma olhadinha. Em relação ao Google Fiber, no máximo até 2 GB. Eu falei, cheguei a ficar triste de descobrir. Ué, eu achei que o mais rápido era até hoje em dia a internet de fibra, né, de GPON era 2 GB. E acabei descobrindo aleatório pesquisando que tinha já de 10 GB. Então vamos lá para a internet lá de Singapura para fazer um breve comentário. Internet fixa, normal, aquela que você tem em casa. Os 10 GB, você sim pode ter os 10 GB, mas não esqueça um pequeno detalhe, um adendo. Você precisa ter um computador específico, ou Intel i7, ou o Mac equivalente, que tem a porta de 10 GB, a conexão que é diferente. Essas portas convencionais que tem roteadores convencionais, essas coisas, essa porta de 10 GB é diferente, tá? Então, tipo assim, para você receber 10 GB no aparelho que você tem, você precisa ter o cabeamento que a operadora do país dá lá, rápido de 10 GB no GPON, mas o aparelho específico tem que ter essa tecnologia mais novas. Alguns Mac Mini mais novos já tem 10 GB, o Mac Pro, iMac Pro, alguns computadores de placa-mãe mais modernas, top de linha, já vem com essa conexão. Então, tipo assim, você vai conseguir utilizar tanto 10 GB de download e upload. Se você tem uma pesquisada igual como eu tava maratonando na internet, não fique chateado se você ver em relação, não chegar certinho aos 10 GB, chegar perto às vezes 7, 8, 9 ou 10 GB. Né? Porque é muito comum em relação a algumas tecnologias você ter esse delay de gap, não significa que você não está recebendo tudo isso. Você pode ter a questão da distância em relação à antena, a qualidade do cabeamento, até mesmo a coisa de servidor mesmo, mas não significa que, tipo assim, de 7 para 10 não tem muita diferença, não é só um número não, mas às vezes é coisa de infraestrutura de telecom ou da própria operadora, né, que está dando uma limitadinha de leve, né, para alguma coisa, né, só para não, em relação a tráfego de rede, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, comparando com a internet normal que a gente tem de meros mortais, de 10 MB, 30 MB, 50 MB, quando eu passo para essa escala de 10 GB é outro nível, né, é realmente muito rápido, é uma coisa que, tipo assim, eu nem tenho noção, né, de como que é a velocidade. Né? Eu tô falando no dia a dia, uso real, você pegar isso e botar no celular, botar isso no computador, né? Você clicar aqui, o treco não travar, abrir tudo rápido, entendeu? Depois disso, nós vamos falar sobre redes móveis 5G na velocidade de 10 GB, né? Eu nem vi ainda a cor do 1 GB aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, uma dica, boa parte das capitais do país hoje já tem alguma coisa de 5G. Mas é bem aleatório. Aqui onde eu moro no Rio de Janeiro, é mais para a zona sul do Rio, botaram algumas antenas de 5G. Eu vou ter que sair da minha casa para ir dar um rolê na lagoa para me testar. E para mim não vale a pena, porque eu não estou com nenhum celular 5G e nenhum tipo de roteador bom 5G para fazer a conversão disso. Então, tipo, para mim não vale muito a pena. Ah, uma pequena curiosidade, um adendo. Tem diferença, eu tenho um celular decente, antigo, bom 4G. O 5G vai mudar alguma coisa? Vai funcionar? Sim, o 5G vai funcionar melhor do seu 4G do seu celular antigo, mas tem alguns adendos, depende de como funciona. Vou dar um exemplo assim. Uma cidade foi lá, tomou vergonha na cara, instalou uma implementação legal, decente de 5G na cidade de antena. Sim, sua internet 4G ela vai ficar mais rápida, mas tem um limite rápido, tem um limite em relação teórico do que o seu celular pode entregar.
Você pode deixar isso em relação a mais rápido você usando tipo um conversor, um estabilizador, que seria ou um roteador fixo decente de qualidade 5G ou um portátil. Mas isso não é muito em relação comum no Brasil, que isso é muito caro. O 4G, o roteador que tem a corda remove para funcionar com 5G, vai funcionar? Sim, vai funcionar, mas vai funcionar um pouquinho mais lento comparado com o celular, vai ficar um pouquinho mais rápido, mas vai dar uma relativa estabilidade da conversão do sinal 5G da rua, que passa para o roteador, que vai passar para o celular para você utilizar, entendeu? Só para você ter uma noção. Telecomunicações não é o forte do nosso país, né? Então, né, em relação. Eu achei muito em relação a esse adendo sobre o 5G, né, sobre 10 gigas, porque realmente fica muito mais rápido, né? É uma escala de telecomunicações muito boas, né, sobre o próprio adendo em relação o 5G, né, para você utilizar no dia a dia, né? Vamos fazer um adendo sobre o IoT, o Internet of Things, Internet das Coisas. O IoT, né, basicamente você tem, né, o Internet das Coisas, o acrônimo em relação ao inglês, né? E você tem em relação àquela ideia de casa conectado, dispositivos inteligentes, né? Aquela coisa funcionando assim no estalo de dedos, né? Bom, aí tá. Você vai ter esses dispositivos conectados e isso tem a ver com tanto naquela questão pública, né? Você tá, não sei se vocês já viram, né? Eu já dei um pulo lá no centro do Rio, você vê alguns, tipo um tablet gigante ficando no meio da rua, que eu esqueci o nome daquilo, tipo outdoor. Você pode ver tanto propaganda, eu já vi rua, não, eu já vi ali hora, clima, tempo, como é que tá e algumas propagandas assim interessantes, entendeu? É um display inteligente. Aquilo para funcionar na rua tem que ter algum tipo de mini computador para você botar aquilo para tela funcional, uma variação de uma placa que vai funcionar com Android, mas uma conexão ou cabeado ou internet, ou Wi-Fi, ou 5G que funcione aquilo. Então, tipo, o mais legal em relação ao 5G, de uma forma legal, dependendo de onde você está, é que você não precisa muito daquela coisa de cabeamento, né? Então, tipo, em relação a galera que é nômade digital no Brasil, consegue fazer isso? Consegue, mas não é todo canto do país, principalmente regiões de mais interior, que tem uma infraestrutura boa de telecomunicações. Então, tipo, pode ser que em alguns locais do país você vai ter uma internet muito boa, legal, funcionando de boas, e outros locais que você tem uma internet muito mais fraca ou inexistente. Então, para quem realmente depende desses sistemas avançados de internet convencional, né, o 5G faz muito sentido em relação à diferença, até mesmo que você não fica dependendo de cabo. Mas isso depende muito em relação, né? Eu ainda prefiro a internet tradicional, porque ela é muito mais rápida, muito mais estável, tipo assim, ainda não chega, tipo assim, se a internet 5G hoje, ou 4G, já tivesse uma infraestrutura, uma tecnologia, nas regiões onde eu passo, ou perto da minha casa, e você assim, pô, isso aqui é muito mais rápido do que a minha internet normal, né? Ia ser muito mais útil eu pagar um plano 5G, arranjar um bom chip, um bom roteador para botar isso lá para funcionar, eu posso levar isso para qualquer canto e ter uma internet de excelente qualidade. Não é a realidade do estado do Rio de Janeiro, né? Não é que a nossa internet seja muito ruim, né? Não. Pelo contrário, em alguns locais é muito boa, mas depende em relação ao plano que você paga, a infraestrutura de telecomunicações. Eu tenho um aplicativo muito legal no meu celular que eu consigo ver as torres que estão de antena perto de mim, que eu acho muito útil, e a tecnologia e a frequência. Então, tipo assim, se é 850 MHz, se é 1200 não, 1800, entendeu? 2100, eu consigo ter uma noção sobre o 4G, 5G, qual é a frequência que está, né, a velocidade em relação até mesmo à função normal, tanto da ligação normal e rádio frequência, porque tipo assim, né? Tipo assim, se a gente tivesse essa infraestrutura muito melhor de telecomunicações, primeiro, o barateamento da internet ia ser muito mais normal, porque não tem necessidade de você cobrar caro se você já tem uma infraestrutura. E o problema do Brasil em relação a que implementação de infraestrutura completa de 4G e 5G é cara, não é barato, é caro, mas você tem tipo assim, de tecnologia as mais acessíveis, né, por padrão, né, até as mais caras, né? Então, por isso que o pessoal decidiu implementar as frequências mais baixas em região de interior, que são mais longe, e as frequências mais altas em região de cidade, que são frequências mais pequenas, que precisam de um número mais de antenas para compartilhar o espectro, né, da frequência 5G melhor, né? Isso aqui foi um pequeno adendo em relação a telecomunicações, pessoal. Tchau e fui!